Vai falando aí, eu tô te ouvindo. O nosso cérebro foi feito para fazer uma coisa por vez. E é por isso que a gente não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente até tem essa ideia de multitasking, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas o que está acontecendo na verdade é que o seu cérebro está pulando a atenção de uma atividade para outra. Ah, mas né, você pode argumentar que não, eu consigo caminhar e conversar com um amigo ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu estou fazendo duas atividades ao mesmo tempo. Acontece que, se a gente está fazendo coisas ao mesmo tempo, a gente não consegue prestar atenção em todas elas, ou seja, a gente está fazendo algumas dessas atividades no automático. Assim como a gente já respira e conversa, respira e olha e caminha e consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, a gente consegue automatizar algumas coisas que em algum momento foram conscientes. Por exemplo, quando você caminha e conversa. Acontece que se você tiver que focar a atenção em uma dessas coisas, você não consegue ter uma conversa profunda, ao mesmo tempo fazendo uma trilha em que você tem que cuidar com um galho, tem um rio passando, tem um telhado mais baixo, algum galho, animais, pedras soltas, qualquer coisa assim. Então chega um limite para sua capacidade de atenção. Sua atenção é limitada, não é um consenso dentro da psicologia que a gente não tem uma capacidade ilimitada de atenção. A atenção é limitada. É... E, assim, eu posso até dar alguns exemplos de estudos que foram feitos, né? Um desses aqui que eu achei bem interessante foi feito com médicos em plantões e eles avaliaram o número de erros de prescrições que os médicos faziam e outros tipos de erros devido a interrupções e multitasking, tipo, e atividades concomitantes, atividades ao mesmo tempo. E o que foi reparado é que quando médicos estão sendo interrompidos durante a prescrição, a incidência de erros deles quase triplicou. E quando eles tinham que fazer várias atividades ao mesmo tempo, praticamente dobrou aí a quantidade de erros que eles cometem. Então, assim, mesmo pessoas treinadas fazendo uma coisa que elas fazem com frequência, né, que é uma atividade de rotina, se você requer atenção para fazer alguma coisa, você vai precisar usar essa atenção para aquela atividade. Então fica aí a primeira dica, né? Quando o seu médico estiver passando a prescrição para você, fica tranquilo, fica quietinho, deixa ele fazer o trabalho dele e depois você pergunta se surgiu mais alguma dúvida, você faz o seu questionamento, faz o seu comentário, né? Outro estudo também bem interessante é o feito em simuladores de direção. No caso, você está dirigindo, falando no telefone, e você tem que prestar atenção na conversa, né? Responder a conversa e dirigir ao mesmo tempo, né? O que foi observado é que pessoas que estão no celular, dá para dizer que claramente, né, obviamente, cometem mais erros, eles tiveram mais acidentes no simulador do que sem. Inclusive um dos estudos até compara ali pessoas no celular e pessoas com 3 doses, assim, mais ou menos, né, 3 latinhas de cerveja, 3 doses de álcool e compara o rendimento delas, assim, né, o comportamento deles são um pouquinho diferentes, mas assim, tem uma diferença entre você dirigir sem falar no celular e falando no celular. Outra coisa bem interessante é que a maioria das pessoas elas têm uma dificuldade em estimar a si mesma. Então, você, provavelmente temos uma dificuldade de estimar o nosso desempenho em qualquer atividade que seja, né? Tem até um estudo bem grande e interessante sobre isso, em que ele fala como isso afeta, por exemplo, na saúde, né? A maioria das pessoas estima os riscos dos comportamentos mal. Então a gente tende a achar que fumar não vai ser tão mal assim pra gente, beber álcool não vai ser tão mal assim pra gente e que o nosso sedentarismo também não vai fazer tanto mal assim quanto normalmente faz. É meio que uma ideia de que a gente não se enxerga. Bom, e o que isso acontece assim? A tarefa, quanto mais complexa ela é, mais ela tem um tempinho de setup de eu entrar, meu cérebro tem que entrar na atividade, assim, né? Então, se eu fico trocando de tarefas, porque como a gente conversou, né, a minha atenção não é que ela se divide, ela fica um pouco aqui e um pouco lá, ela fica saltando de um lado para o outro, ela não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. O que acontece é então que eu tenho um custo de energia de trocar essa atenção. Então, quanto mais vezes eu trocar essa atenção, o que no caso de dirigindo e falando no celular às vezes pode ser menos de um segundo, mas que esse menos de um segundo pode fazer toda a diferença. Se a tarefa for mais complexa, no trabalho, por exemplo, então você vai estar escrevendo um texto, né, um e-mail para um cliente, ou está escrevendo um texto com um relatório, e o que acontece é que você tem que
pensar em muito mais coisas, são várias coisas ali, né? Qual é a linguagem que você vai usar, quais são as informações importantes, em que ordem você vai colocar, e isso é uma tarefa complexa, então quando você pula de uma atividade dessa, vai e volta, esse tempo que você gasta, essa energia que você gasta para entrar na atividade de novo, ele vai ficando cada vez maior, quanto mais complexa a atividade. E é por isso que é uma ilusão achar que no trabalho fazer várias coisas ao mesmo tempo é mais eficiente, porque de fato você está gastando tempo entre as trocas de atividades, né? Inclusive teve um estudo que foi feito aqui, em que os funcionários de uma empresa ficaram 5 dias sem ter acesso ao e-mail. E o que eles observaram foi, né, o que é um pouco intuitivo até, que houve menos trocas de janela durante esse período que eles estavam sem e-mail, mas no geral, né, assim, os funcionários conseguiam se concentrar por mais tempo em uma mesma tarefa, né, o que gerou também, entre outras coisas, né, um menor nível de estresse que foi medido ali por batimentos cardíacos e marcadores biológicos, né. Então, até essa questão do estresse também está atrelada ao multitasking, gera mais estresse, né? O corpo fica mais tranquilo sem esse multitasking. O que isso significa para as nossas relações, que eu acho muito importante da gente comentar também, é o famoso vai falando aí, eu tô te ouvindo. Não, não tá. Ou você está ouvindo, ou você está olhando qualquer outra coisa no celular, porque a gente não consegue dividir a atenção. O que acontece? A gente consegue pegar, enquanto está olhando ali, scrollando no Instagram ou respondendo qualquer mensagem, a gente ouve assim palavras soltas no tempinho que a gente não está prestando atenção na mensagem que a gente está escrevendo, a gente está ouvindo a pessoa que está falando com a gente. Então a gente pega palavras soltas assim e no fim acaba respondendo a essas palavras soltas assim. A gente meio que gira no automático assim. Como eu falei, quanto mais coisas você está fazendo, mais coisas têm que estar sendo automatizadas. Você não consegue prestar atenção em mais coisas ao mesmo tempo. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, se a gente realmente quer não dar uma resposta automática, realmente escutar o nosso parceiro, a nossa parceira, o nosso amigo, a nossa filha, os nossos pais, a gente precisa ter esse tempo sem o celular, precisa ter tempo de conversar longe de qualquer distrator. A gente tem um processamento assim, tipo, realmente digerir o que a pessoa está falando, processar essa informação, realmente estar ativo nessa conversa, a gente precisa estar longe dos dispositivos, né? E tem bastante evidência científica, né, para reforçar essa ideia de que a gente não tem realmente como fazer multitasking. Aqui estão alguns estudos aí que eu dei uma olhada e é isso aí. Essa foi a reflexão de hoje. Desejo para vocês todos um bom tempo longe do celular.